Catarina, antes de mais agradecer por ter aceito este convite e falando da Toca do Lobo, é impressão minha ou aquilo que descobriu da vida do seu avô parece quase um thriller daqueles há anos 70 americanos em que de repente vamos descobrindo uma surpresa assim em cada ponto sem que estivéssemos à espera disso? É assim, acabou por ter uma estrutura que relembra os thrillers. Há um elemento de suspense ao longo do filme, mas isso não foi intencional, foi Claro. acontecendo. Claro que na montagem nós podemos brincar muito com as coisas e trabalhar um pouco com esses elementos do suspense, da surpresa, não é? Essas duas coisas que o Hitchcock identificava como... Sim. Mas não foi uma intenção inicial fazer um thriller, só que realmente os elementos que foram aparecendo tinham o seu quê de misterioso e os thrillers têm sempre esse lado de qualquer coisa escondida, não é? Que se vai descobrir. Agora, até que ponto nós... É um thriller um pouco... pode ser, de certa forma, frustrante, no sentido que descobrimos sempre coisas ao lado que nos podem dar pistas, mas nunca há uma resposta assim linear que encaixe diretamente na busca inicial, não é? Eu acho engraçado também porque de facto há ainda mais qualquer coisa para descobrir, não é? Aquela página 84 que... Quantos anos é que ainda não vai poder ter acesso àquilo? São 21, não é? Sim, portanto, aquilo são X anos após a morte do autor do documento ou do processo, ou então X anos a partir da data do documento. E das contas que eu fiz, portanto, são cerca de 30 anos a partir da data do documento. 50 anos a partir da data do documento. 30 anos a partir da morte do meu tio. O meu tio morreu em 94. Portanto, ainda faltam uns aninhos. 34 para 94 mais 30. O que é que acha que estaria escondido nessa página? Fica assim um mistério, pelo menos eu fiquei com vontade de saber. Sim, será que daqui a uns anos vamos ter uma sequela da Toca do Lobo? Sim, eu acho que não me vou esquecer e que um dia vou lá. Isso é certo. Nem que seja porque há qualquer coisa de cinematográfico nisso, não é? Sim, exatamente. E eu acredito que vou continuar sempre a fazer filmes até morrer. Isso é ótimo, não é? Já percebi que isso é. Agora, o que é que pode ser? Portanto, eu acho que tem a ver... O facto daquilo não ser acessível neste momento tem a ver, lá está, com questões ligadas ao direito ao bom nome, ou à imagem. Portanto, eu imagino que aquilo possa envolver terceiros que estão vivos e pronto. E a divulgação dessa página vai mexer com a vida privada de alguém, ou vai... Ok, não estaria à espera que fosse assim tão complexo. O que é que achavas? Não, eu não sei. Eu sinceramente fiquei... Bem, para ser algo assim tão secreto, mas não sei porque, enquanto estava a ver o filme, não pensei que pudesse envolver mais pessoas, não é? Não sei se estará envolvido mesmo com a própria Catarina, não é? Não sabemos isso. Comigo? Sim, não sei. Então, mas é um processo que está dentro do processo da PID, do meu tio. Quer dizer, sim, se o meu avô falava de mim antes de eu nascer, pode ser que eu esteja lá. Exatamente. Aliás, porque há uma coisa curiosa, e isso não está no filme, que eu descobri ao consultar o arquivo do meu tio, é que o nome dele de clandestino era Mourão. Mourão é o nome de família do meu pai, que não tem nada a ver com esta história, portanto... Mais uma coincidência. Mais uma coincidência. Qual foi assim, eu acho que no filme deixa algo explícito sobre isso, mas qual foi a sensação de ver aquele, assim, como é que foi o primeiro choque de ver aquele clipe sobre a coleção, em que o seu avô fala da coleção de cachimbos e diz o seu nome, assim, não sei. Eu acho que o clique mais incrível foram várias coisas. Por um lado, fui eu perceber como é que uma memória antiga que uma pessoa escondeu de repente emerge e
e de repente torna-se Viva. existe, não é? Está ali. Porque de repente eu podia ter essa memória da minha avó paterna me falar daquele filme que viu na televisão e isso ter desaparecido no tempo e de repente não, ele está lá e vou ao encontro disso. Depois o próprio documento em si, o filme, a maneira como o meu avô fala e a evocação do meu nome é muito estranha. Mas não é só a evocação do meu nome, é a maneira como ele fala da sua coleção e fala para a televisão e fala, e há partes que eu não pus na seleção do filme, mas o documento, o arquivo inteiro, ele faz toda um discurso sobre o que é a televisão e o que é a imagem, que parece que está a falar para mim como realizadora. Isso que é muito estranho, é que não está só a falar para uma Catarina, mas ainda por cima é uma Catarina que está a fazer um filme. Portanto, eu senti que depois de ver isso, parecia que ele estava a dizer: tens mesmo que fazer o filme. E foi isso. Eu não me recordo muito bem se foi isso que impulsionou o filme ou foi já a meio do processo de descoberta. Não, o primeiro trigger para eu começar a pesquisar a história do meu avô foi o facto da minha mãe contar a cena de hipnose, não é? Que ela fez. Mas quando eu encontro as imagens de arquivo desencadeadas por essa recordação, essa memória que de repente aparece outra vez e vejo aquilo, aí é o momento em que eu penso que não há recuo, não é? Que tenho mesmo que tenho ali matéria, não só estou a ser invocada, portanto há quase uma coisa superior que me diz eu tenho que fazer o filme, como de repente aquilo é um ingrediente cinematográfico bestial, que nem toda a gente tem essa sorte. Claro, exatamente. E eu achei engraçado também a certa altura do filme quando se fala de medir aquilo que não sabemos em quilómetros. Quantos planetas é que acha que seriam necessários para medir toda a ignorância que nós temos sobre o passado do país? Principalmente o passado recente da ditadura. Eu acho que é uma resposta incrível, sobretudo, quer dizer, a pergunta é interessante, sobretudo porque nós ignoramos a quantidade de planetas e, portanto, é uma pergunta que já em si encerra uma resposta, um pouco como aqueles espelhos que estão um contra o outro e que criam uma sensação de abismo. Porque, houve lá, pelos vistos, há não sei quantas galáxias, não sei quantos universos. A minha pergunta tinha sido muito inocente, não tinha pensado que poderia ter essa pequena armadilha astronómica. A sua mãe chegou a ver o filme? Qual deles? A Toca do Lobo, chegou a ver? Esse que está aí? Sim. Então não, viu muitas vezes. Ela até já foi a sessões com escolas falar sobre o filme. Qual foi assim a primeira reação que ela teve, recorda-se? Quando viu a maquete, porque eu mostrei-lhe a maquete antes do filme, acho que ela ficou muito comovida. Gostou de ver a forma como as memórias dela tinham sido escrutinadas? Sim, acho que sim, aliás, mas ela estava muito... Ela foi acompanhando muito o processo, quer dizer, não foi vendo as imagens, mas só lhe mostrei a maquete, mas ela ia percebendo o que eu estava a fazer. E ela própria me ia alimentando o filme, dando-me coisas novas. Houve coisas que foram aparecendo a meio do processo, não é? Que eu integrei. E para ela também foi um processo de surpresas? Ou foi mais de recuperar coisas que estavam perdidas cá dentro e que... É estranho, não é? Porque uma pessoa que começa... tem uma série de narrativas na cabeça, não é? Que lhe dão ou que adotou para se defender de coisas, não é? Acontece muito isso. Acontece-nos uma coisa na vida e nós construímos uma narrativa que é aquela que nos ajuda mais a sobreviver. Eu acho que houve verdadeira surpresa quando ela viu o filme. Quer dizer, que ela depois se calhar pensou, pois, realmente, como é que eu não vi isto? Mas... É que eu fiz a pergunta de saber se a sua mãe tinha visto ou não o filme por causa disso, porque achei que aquilo de facto deveria ter
mexido muito com aquilo que ela se lembrava, não é? Quer dizer, Sim, e eu acho que à medida que o tempo avança, desde que ela viu o filme, e sobretudo agora que o filme foi muito visto, porque esteve em sala, agora é que eu acho que ela começou a ter assim uma sensação um bocado de ressaca, porque de facto, se ao princípio havia um entusiasmo de desperta, porque não é uma pessoa muito entusiasmada, muito viva, e eu acho que agora há um bocadinho de ressaca de ter sido um bocado levada a mexer nas feridas, não é? Porque há esse processo que é doloroso. E dela própria, a partir do momento que essas narrativas um bocado ficcionais que as pessoas constroem serem abaladas, fica-se assim um bocado perdida. Então, afinal, é o quê, não é? Exatamente. Portanto, se por um lado eu acho que ela apercebeu-se de um lado do sofrimento do pai dela face ao facto de estar distanciada da filha, porque eu acho que ela isso nunca suspeitou. Ela nunca se pôs nessa posição de pensar, então, e ele, como é que vivia isso? Sim. Se por um lado isso aproximou, ou pelo menos ela própria diz no filme, se isto fosse hoje, eu se calhar reagiria de uma maneira diferente com ele, não é? Por outro lado, continua a haver certas mágoas, não é? A questão da minha tia continua a ser uma mágoa. E ela também chegou a ver o filme? Isso é que é a grande dúvida, não sabemos, porque eu enviei-lhe DVD, enviei 2 DVDs, um para a casa dela aqui em Oeiras e outro para a casa de Casares nos Arcos. E não faço ideia se ela viu o filme. Quer dizer, eu acho que deve ser um bocado irresistível. Por outro lado, imagino que se calhar ela não sai assim muito bem. Até que ponto é que ela, ao ver o filme, tem capacidade de perceber que, por um lado, o filme foi crescendo na medida também da negação dela. Quer dizer, isso condicionou muito. Sim, o próprio filme vive disso. Por outro lado, será que ela consegue ter a percepção que isto é sempre um olhar, não é? É o meu olhar, é uma construção que eu faço. É um filme, não é ela. Ela será outra coisa. Eu acho que deve-lhe ter tocado de alguma maneira, senão não teria recebido a coleção de saquinhos do cachimbo, não é? Não, porque isso eu só recebi... Eu recebi isso antes de acabar o filme. Sim. Portanto, sim, mas de qualquer maneira, não sei, se calhar é algo que ela não irá assumir, mas provavelmente... Não, a minha pergunta é, será que ela conhecia o filme do meu avô? Devia conhecer, não? Porque eles têm, supostamente, têm a propriedade de... eu não percebi bem se a obra intelectual do seu avô está na posse deles. Não, a obra... Os direitos de autor são de todos os herdeiros. Agora, o espólio físico, pelo facto de estar há tantos anos na posse dela, há aquela presunção, ou uso capião, que a partir de muitos anos na posse de alguém torna-se propriedade dessa pessoa. Claro, exatamente. Falando ainda da obra do seu avô, que me parece, quer dizer, pelo menos nos últimos anos, estar um bocadinho escondida das livrarias. Eu sei que está a preparar uma reedição dos sonetos que o seu avô fez enquanto esteve no Trial. Como é que sabe? Vi ali numa entrevista na internet. Mas como é que está a ser essa reedição? Sempre está aí para a frente? Está, mas ainda está um bocadinho... Pronto, é complexo porque nós queremos... Aliás, eu não sei se ia falar sobre isso, a minha tia... mas pronto, que feliz. Nós queremos reeditar uma coleção de poemas que esses sim são da minha mãe, foram-lhe entregues, físicos... Mas, no entanto, estamos a tentar perceber se aquela é a última versão. Estamos ainda com questões, se faz sentido publicar aquela versão que é mais a quente depois dele ter saído do hospital psiquiátrico. Portanto, ainda estamos com uma série de dúvidas do que é que seria o espírito do autor, o que é que ele quereria, não é? Sim, e o que é que faz sentido. Portanto, ainda estamos nessa fase.
Muito bem. E em relação a outros romances, aos romances, quer dizer, mesmo não só a Toca do Lobo, também teria agora este chamariz por causa do título do filme, mas outras obras também, quer dizer, não sei se o filme terá suscitado algum interesse de parte de alguma editora. Pois não sei. Não, Não sei. não recebeu nenhum contacto. Eu sei é que de repente começaram a aparecer imensas pessoas a fazer estudos sobre a obra do meu avô. Pessoas novas que estão super interessadas e a começar algumas até que se interessam por obras, só uma obra em específico. E isso eu acho que o filme também, ou já estavam aí de repente vieram lá de cima, ou o filme também alimentou um bocadinho isso. Portanto, eu acredito. Claramente o filme levou. Pronto, isto é só as pessoas que eu conheço, depois há de haver as pessoas que eu não conheço. Muita gente então, eu gostava de ler um livro do teu avô, onde é que há, como é que é que aconselhas? Quer dizer, há um interesse. Leu os romances todos do seu avô? Não. E Vou ser sincera, li alguns, mas não li todos. Qual é que gostou mais em particular? A Toca do Lobo ou foi outro? Gosto da Toca do Lobo, mas gosto muito de contos dele, as pequenas histórias que ele escreveu depois, mais tarde, quando saiu do telhado. Algumas um bocado negras, mas ele tem... Há particularmente um livro de contos, por acaso esse é anterior, mas que é uma edição nova, que foi a minha tia que organizou, que se chama O Homem que Sonhou, ou O Homem que Sonhava. Não sei se que tem várias histórias incríveis, quase um bocadinho góticas, um bocadinho Edgar Allan Poe, assim, que é muito curioso. E lá está, essa escrita é bastante acessível, porque a escrita do meu avô é uma escrita um bocado difícil, muito... Difícil na linguagem? Na linguagem e também formalmente, a maneira como ele parecendo um escritor bastante tradicional e clássico, depois não era nada, era bastante inovador. Ele tem vários livros que são monólogos, assim, e que é mais difícil de entrar, e que são assim, têm assim uma dimensão assim meio onírica, com vários níveis de realidade, não percebemos muito bem onde é que estamos. Se estamos num sonho, se estamos na memória, se estamos... Isso é curioso, porque remete um bocado para... Sim, remete um bocado para o próprio filme e para a estrutura do filme. E outro elemento que eu achei muito engraçado, de facto, pelo menos para mim o que me tocou mais foi mesmo o momento em que... Não gosto do termo confrontar, mas pronto, vou usar. Naqueles momentos em que confronta a sua mãe com algumas coisas que foi descobrindo. Eu gostava de lhe perguntar se vê neste filme um bocado aquilo que se diz no Homem que Matou Liberty Valance, mas de outra maneira, quando a lenda se torna um facto, publica-se a lenda, mas isto em relação às memórias, não é? Quer dizer, acho que o filme é muito sobre as coisas que não queremos recordar e que queremos esconder por trás de uma certa aparência, não é? Sim, eu acho que claramente o filme lida com este lado de uma... Lida com esta ideia, que eu acho que já expliquei há pouco, de nós termos necessidade de criar narrativas, às vezes, para organizar um bocado o caos, para criar a nossa identidade. E a memória é uma ferramenta essencial nesse processo de fazer identidade, não é? E nesse processo, como é que eu ia te explicar? Há um escritor, filósofo, que é o Bergson, que fala mesmo de uma coisa que é o cone da memória, e onde define diferentes estados de consciência. E ele diz que o sonho, por exemplo, é aquele que está na base, que está mais escondido, não é? E que há vários níveis. E é óbvio que nesse processo há coisas que nós escondemos, outras que reavivamos.
Sim, o filme fala muito sobre isso, sobre desenterrar essas coisas, não é? Sim. Só que o que é importante perceber é que quando desenterramos, é como na arqueologia, quando tiramos uma coisa de um sítio para a revelar, estamos também a revelar outras coisas que estavam por baixo dessa coisa escondida. Portanto, é sempre esse jogo. E perceber que, ao fazer esse exercício, não estamos só a trabalhar sobre um passado estanque que não tem consequências no futuro e no presente. Portanto, é a memória, mas é uma memória muito plástica e viva que mexe com o presente e que às vezes, por exemplo, não sei se isto está a fazer sentido o que eu estou a dizer, Está. mas, por exemplo, o arquivo dos cachimbos, não é? Aquele famoso arquivo que despoleta o filme em última análise, nós estamos habituados a ver o arquivo sempre como qualquer coisa do passado, não é? E os arquivos normalmente até são utilizados nos filmes um pouco para ilustrar o passado, é como se fossem a nossa memória plástica do que é o passado. Aquele arquivo vem ter uma ação completamente diferente, ele está a agir sobre o futuro, é quase um arquivo premonitório, não é? E acho que as memórias também têm esse duplo lado, não é? As memórias são claramente coisas absolutamente vivas, porque a memória é criada no presente, não é? Sim, exato. E nós vamos alterando a nossa memória à medida que repescamos as memórias dos outros, não é? Neste caso, quando descobre o outro lado do seu avô, eu acho que se nota claramente a forma como toda a percepção das coisas mudou um pouco. Claro. Não só com a Catarina e com a sua mãe, mas também com a sua tia que está ali naquele sítio e não fala. Mas eu acho de qualquer maneira que ele deve lhe ter tocado. De alguma forma, não sei como, mas acho que deixa muito no ar essa... se calhar, não sei se nas cenas dos próximos episódios haverá mais alguma revelação da parte da sua tia, se ela de repente começa a enviar mais coisas, não sei. Acho que provavelmente não deve ter recebido mais nada dela até agora, pois não? Não. mas pronto. Em relação à forma como vários demónios, com aspas muito grandes, sobre a vida do seu avô e as circunstâncias em que o seu avô viveu foram reveladas, de que maneira é que as histórias da PIDE e do Telhal poderiam, quer dizer, são certos pormenores que não ouvimos muito falar, não é? Quer dizer, será que filmes como este podem ajudar também a desenterrar essas partes da história que continuamos a ignorar, não é? Sim, eu acho que sim. Desculpa eu estar a falar muito, mas é que o filme tocou muito e eu não... Claro. Já não sei eu acho mais. que, quer dizer, este filme não é uma novidade nisso. Eu acho que já, quer dizer, já há uma série de filmes de há uns tempos para cá que estão finalmente a mexer com essas coisas, não é? Sim. Recordo-me de dois até em particular. Um é O Outro País, do Sérgio Truffaut, e outro é As Cartas a uma Ditadura, da Inês de Medeiros, não sei se... Sim, mas por exemplo, Eu por acaso vi mais ou menos o 48 também. também. Susana Sousa Dias, mexe muito com isso. São filmes, por acaso, vi todos mais ou menos na mesma altura que a Toca do Lobo. Parece que formava uma espécie de tetralogia acidental sobre as coisas que não... Sim, mas acho que sim, que estes filmes ainda há muito, muito para se falar e para fazer, não é? E claro que isto, eu própria, ao fazer este filme, fiquei com vontade agora de explorar mais a história do meu tio, que ficou assim meio interrompida, não é? Claro. Para falar sobre isso. E é muito não é viciante a palavra, mas já quando se começa a descobrir coisas nos arquivos, uma pessoa não para. Uma pessoa não para, não é? É um processo, é muito estimulante, porque é muito estimulante para a imaginação, não é? Mas então ficamos com a ideia de que, em relação à Toca do Lobo, só daqui a umas décadas, não é? até a tal página fora de falar.
sei, ou quem sabe Senão se eu outras coisas, se eu não um é? dia vou lá casar, se calhar, não é? Muito bem, ficamos à espera. Acho que há muita coisa que pode acontecer. Acho que ele está fechado, este filme, mas ele está muito vivo em termos da forma como ele ainda está a provocar coisas. Sim. Teve assim alguma reação por parte de algum espectador que eu tivesse assim deixado, não sei, surpreendida? Se calhar também às tantas vai acabar por mexer também no passado escondido de muitos espectadores. Claro, não é? eu acho que em geral o que foi engraçado, e isso foi um bocado. Foi acontecendo não só em Portugal como fora de Portugal. É que o filme toca nas pessoas de uma forma muito universal. Ou seja, muito rapidamente as pessoas todas debruçam-se sobre elas próprias e toda a gente tem segredos, não é? Toda a gente tem feridas e coisas no passado mal resolvidas e o filme toca nisso, não é? Em circunstâncias muito diferentes. Não é? Eu lembro que a primeira vez que eu mostrei o filme fora de Portugal, que foi em Roterdão, no festival, eu estava um bocadinho expectante como é que o filme seria lido fora do contexto português. E foi muito bem recebido e lá está, as pessoas encontraram os seus paralelos, quer dizer, a Holanda não viveu uma ditadura, mas viveu um pós-guerra muito traumático, também com muitos segredos, de famílias que colaboraram com os nazis, assim, há sempre histórias, não é? Exatamente. Histórias que acabam por, pronto, que revelar coisas que nós nunca estaríamos à espera. Catarina, muito obrigado. Adorei o filme e tenho pena que não se vejam tantos documentários assim nos dias que correm. Mas acho que vão aparecer mais. Acho que as pessoas estão mais... Eu vejo porque eu dou aulas, não é? E vejo que as pessoas estão mais sensíveis a estas temáticas. Portanto, a próxima geração vai... Sim, eu acho desbaratar que muita a coisa. próxima geração é que vai mexer nisso de uma forma mais livre. Não, claramente. Sim, também que já vê as coisas com outros olhos, não é? Sim, Já dá não... uma distância que maior. permite, com todo o respeito, mas que permite uma criatividade sobre as coisas, um olhar mais fresco, não é? Claro. E também um bocadinho mais livre de algumas raízes, não é? Quer dizer, porque a Catarina não viveu a ditadura, mas ainda nasceu no tempo da ditadura, não é? Sim. Enquanto que pessoas da minha idade provavelmente não terão nenhuma referência em relação a esse período. E, sim, portanto... mas eu acho que o que o filme também fala e diz, e na sua parte, o filme é muito um filme sobre portas fechadas e dificuldade de acesso às coisas, e o que o filme está a dizer é que nós, tivemos o 25 de Abril há 43 anos, mas ainda estamos no início. Sim, ainda se sente muita dificuldade, houve várias situações em que eu senti que isto ainda é um país muito, muito fechado. E... as pessoas ainda há coisas que têm medo de falar e não querem falar, e não é só questões relacionadas com a ditadura, mas mesmo questões relacionadas com prisão política. Ainda há muitos tabus. Portanto, é preciso mesmo passar a tal geração para... Pois, eu acho que sim. Um pouco também como em muitos outros casos noutros países, não é? Quer dizer, sim. Há aquela história de que, já não sei quem é que disse, mas que só quando a última vítima do Holocausto não estivesse entre nós é que provavelmente conseguiríamos olhar para as coisas e até descobrir novas coisas sem nenhum comprometimento, não é? E provavelmente, mas mesmo assim eu acho que de qualquer maneira o filme é muito interessante, é muito revelador do nosso modo de ser até um pouco. Sim. De certas coisas do passado que ainda fazem muito do presente. Mas pronto, era isto. Muito obrigado, Catarina. Obrigada, Rui.